Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Vai ser nossa última aula, essa vai ser nossa última aula de 2020. Vamos falar um pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês hoje dos povos pré-colombianos, ou seja, aqueles povos que habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492 e conquista espanhola, que é justamente o momento que a Espanha ela vai invadir, vai dominar e vai conquistar alguns espaços aqui na América. Então, os povos pré-colombianos que eu separei para vocês são os que mais se fala, os mais conhecidos, são os astecas, maias, incas e os tupis, né? Os tupis aqui no Brasil. Não vou me deter sobre eles, porque hoje nós vamos falar da conquista espanhola e o Brasil faz parte da conquista portuguesa, porque o Brasil foi conquistado, foi colonizado por Portugal. Vamos nos deter aos 3 primeiros povos. Então, quando a gente fala dos astecas, a gente está falando de um povo que habitava, que criou um império imenso, um império poderoso, que tinha como capital Tenochtitlan. E esse povo, ele dominava muitos outros povos para crescer enquanto império. Eles iam dominando outros povos e iam aumentando o tamanho do império asteca. Então, tinham vários povos que eram subordinados aos astecas. A sociedade asteca era uma sociedade hierarquizada, quer dizer que era uma sociedade dividida em classes sociais, onde um grupo pequeno vai ter poder e o restante da população vai ficar subordinado a esses grupos de poder. Então, no topo dessa hierarquia asteca, a gente tem a figura do imperador. Ok? E duas áreas que os astecas vão ter muito destaque é o esporte, eles se dedicavam a vários esportes, e também o cuidado que eles tinham com a saúde, com o uso de várias plantas medicinais e alguns outros artifícios também que eles utilizavam em relação à questão da saúde. Então, havia a preocupação com os cuidados com a saúde. Os maias, eles habitavam grandes cidades. A gente não tinha, no mundo dos maias, a gente não tinha o Império Maia, um imperador para todas as cidades maias. Você tinha cada cidade com seu próprio governo. Cada cidade tinha seu próprio governante, seu rei, seu imperador. E a gente tinha outra característica interessante quando a gente fala nas pirâmides, a gente só pensa nas pirâmides do Egito, lá no Egito Antigo, né? Mas os maias também tinham suas pirâmides, que na verdade eram templos. As pirâmides maias eram templos religiosos. Você tinha uma sociedade, assim como a sociedade asteca, você também tinha nos maias uma sociedade com hierarquia, uma sociedade com divisão de classes sociais. E, como eu já falei para vocês, cada cidade tinha seu próprio governante. Um dos pontos que vai dar muito destaque aos maias é a questão da astronomia. Até em 2012 tinham dito que os maias tinham previsto que o mundo ia acabar. Essas coisas que o povo sempre inventa, né? Mas eles realmente tinham muito conhecimento no campo da astronomia. Eles conseguiam, por exemplo, prever eclipses. Ou seja, saber quando é que ia acontecer um eclipse. Para a época que eles viveram, era um avanço muito grande eles terem esse domínio aí da astronomia. Um outro ponto interessante na cultura, no comércio, na verdade, na economia dos maias, era a questão dos impostos. Os governantes eram tidos como seres divinos, representantes de deuses na Terra. Então, o governo era tido como sagrado e as pessoas acabavam pagando grandes quantias em impostos para que tivessem boas colheitas, né? Tipo assim, eu vou pagar o imposto, porque o governo é um governo sagrado, em troca os deuses vão me abençoar com boas colheitas, boas quantidades em alimentos. Os incas, aqui o terceiro povo, os incas, tiveram o maior império indígena da América. Foi o maior de todos eles. Quem governava era o imperador, que era chamado de Sapa Inca. E por ser um império realmente grandioso, tiveram várias cidades importantes, grandes.
A agricultura inca vai ser uma agricultura bem desenvolvida para a época. Eles já conseguiam irrigação por canais. E assim como nos maias, os incas também viam na figura do imperador um ser semidivino, ou seja, um ser que não era Deus, mas que estava bem próximo de ser, que tinha poderes de um Deus. Aqui eu trouxe uma imagem de uma arte asteca, bem interessante, você vê que é uma arte muito bem elaborada, cheia de detalhes. Essa segunda imagem é uma pirâmide dos maias, que eu já falei para vocês que as pirâmides no mundo maia, ela era um templo religioso e também servia como calendário, certo? O ano tem 365 dias. Para os maias, eles já faziam essa contagem do ano com 365 dias. Cada parte dessa vai ter uma quantidade de degraus, que quando soma com o degrau de cima vai formar 365, em referência aos dias do ano. E aqui a gente tem uma imagem que mostra ruínas do antigo Império Inca, apenas ruínas do que foi o grandioso Império Inca. Sobre a conquista espanhola, foi uma conquista banhada por sangue, né? A verdade é que muitos ameríndios morreram nesse processo. Por exemplo, eles invadiram a terra dos astecas em 1521. Foi uma invasão que acabou, a Espanha teve sucesso e acabou tendo muitas mortes. A conquista das terras incas é outra conquista que foi bem interessante, né? O objetivo da Espanha era o seguinte: conquistar, dominar, para depois colonizar, tomar de conta realmente dessa terra e ter os lucros que ela poderia lhe trazer. Então, a conquista das terras incas, ela foi marcada pela resistência, ou seja, os incas eles resistiram o máximo que eles puderam, eles lutaram para não perder suas terras, e a partir daí a gente teve um grande número de mortes, ocasionando a derrota dos incas e consequentemente, né, a vitória da Espanha. Sobre a conquista espanhola, vale a pena a gente dizer que não foi rápida nem total. Foi um processo, de certa forma, lenta, e não foi total no sentido que ela não conseguiu todo o território que ela queria de fato. Ainda ficaram algumas reminiscências. E algumas doenças mataram mais do que as próprias armas de fogo. Os ameríndios não morreram apenas por conta das armas de fogo, por conta da guerra. Eles morreram também por conta de doenças que eles não tinham resistência, não tinham um mínimo de imunidade a essas doenças, como por exemplo sarampo, gripe, varíola. Eram doenças que não existiam na América e que foram trazidas pelos espanhóis. No caso do Brasil, foram trazidas pelos portugueses. É como hoje a gente vê a questão do Covid, né? O Covid chegou, ninguém tinha tido contato nunca com essa doença, com esse vírus, e acaba que a letalidade delas é bem alta, né? Então, os espanhóis, eles se aproveitavam das rivalidades que existiam entre os ameríndios. Algumas tribos, alguns impérios tinham conflitos com outros impérios, com outras tribos, e eles acabavam jogando um grupo indígena, um grupo de ameríndio contra outro grupo de ameríndio. Então, entre eles mesmo, havia guerra e havia morte, destruição. E também a gente tem que falar nas armas dos conquistadores espanhóis, né? Que usavam o quê? Usavam espada, usavam o cavalo, que dava mobilidade, que dava rapidez, que dava mais força também no conflito. E as armas de fogo. Então, essas armas foi um dos fatores que fez com que os espanhóis fossem vitoriosos nesse processo de conquista. Outra questão. Os ameríndios estavam em casa, estavam lutando em seu território. Então, eles tinham que proteger os parentes, como os seus pais, suas esposas, seus filhos, tinham que proteger suas casas, seus plantios. E os espanhóis não tinham
por que se preocupar? A família deles não estava aqui, as casas deles estavam na Europa, enfim, né? Para a gente ter noção da dizimação de ameríndios aqui na América, em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, havia cerca de 80 milhões de ameríndios. Em 1560, apenas 68 anos depois, a gente só tinha, aqui na América, 10 milhões de ameríndios. A gente vê realmente o quanto a dizimação e a morte em massa dos ameríndios foi lastimante. E a partir dessa conquista, quando o território está conquistado, está dominado, se iniciou a colonização espanhola aqui na Olá, enfim, chegamos ao nosso último encontro do ano de 2020, referente ao nosso quarto bimestre. Como conteúdo específico, vou expor para vocês a unidade 4, o capítulo 2, intitulado Linguagem das Artes, muitas em uma. Desse capítulo, vou expor para vocês o tema 1, que é a fala cantada encanta. Grandiosa é a ópera. Atores entram em cena, vestem figurinos, ocupam um cenário. Há músicos que executam composições ao vivo e atores que interpretam as falas dos personagens cantando. Luz, som, ação. Que linguagem artística é essa? Se respondeu ópera, acertou. Há muitas formas de espetáculo cênico, mas a ópera é uma que integra várias linguagens artísticas. As linguagens da arte aproximam-se e separam-se diversas vezes durante a história da humanidade. A fala cantada encanta. Misturas de teatro e música já eram criadas desde a época dos gregos e dos chineses antigos. A ópera, na forma que a conhecemos hoje, surgiu na virada do século XVI para o século XVII, quando músicos e dramaturgos começaram a criar histórias com narrativas para interpretar e cantar. Com a invenção das linguagens do cinema e do vídeo, abriram-se mais possibilidades de mistura de linguagens e uso de recursos. Na atualidade, imagens projetadas, efeitos sonoros, performances, movimentação de cenários transformam o modo de criar os espetáculos de ópera. Dentre as óperas clássicas, citamos as do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, que foi um dos mais conhecidos músicos que compuseram peças desse gênero. Mozart iniciou sua produção ainda criança e criou diversas óperas famosas, como Dom Juan e A Flauta Mágica. A linguagem da ópera influenciou o surgimento dos espetáculos musicais contemporâneos e o gênero musical no cinema. As muitas formas da ópera. A ópera é uma arte de grandes proporções, muitas vezes extravagante e luxuosa, que reúne literatura, representação teatral, canto, música orquestral, figurinos, adereços de cena e cenários, muitas vezes de alta tecnologia e painéis assinados por artistas de renome. Essa linguagem da arte pode ser criada com elementos e formas clássicas ou receber adaptações contemporâneas com elementos da cultura pop. Um exemplo pode ser a referência a filmes de ficção científica, como os da saga Guerra nas Estrelas. Ampliando, a cultura pop origina-se na chamada pop art dos anos 1960, que surgiu nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, e trouxe para o universo artístico referências do mundo do consumo, de ídolos e ícones divulgados por meios de comunicação. A cultura pop se desenvolveu com eles e com o poder da difusão de imagens, músicas e notícias. O libreto. As parcerias que uma linguagem de arte estabelece podem estar além de seu universo. A literatura e a poesia são grandes parceiras do teatro, linguagem artística na qual a palavra tem papel central na maior parte das peças. A ópera também está intimamente ligada às linguagens escritas. Os diálogos e as letras das canções de uma ópera são parte essencial de sua linguagem. Esse elemento textual poético-literário é chamado libreto, que contém um enredo escrito sob medida para a parte orquestral. Pode ser redigido por um ou mais libretistas que enfrentam o desafio, junto com o compositor, de vincular a escrita à música. Ampliando, o termo libreto vem da língua italiana, libretto, e significa livro pequeno, livrinho,
mas em português refere-se especificamente aos textos de óperas, cantatas e oratórios. Parcerias entre música, literatura e teatro. A ópera intitulada O Guarani foi criada pelo compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes, com base na obra literária de mesmo nome do escritor José de Alencar, que narra o amor entre Ceci, Cecília, uma jovem portuguesa, e Peri, um cacique guarani. Essa ópera estabelece a integração entre as linguagens do teatro, da música e da literatura. Também aponta debates históricos sobre a questão indigenista do período da colonização no Brasil. Desde sua primeira encenação, em 1870, a ópera O Guarani tem sido recriada muitas vezes. É um clássico da história da arte brasileira que pode ser apreciado na atualidade. Palavra do artista, Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes é considerado um dos maiores representantes do romantismo brasileiro na música. De volta de Milão, Itália, e já doente, o compositor escreveu em Belém do Pará uma carta a um antigo amigo, Cândido Álvaro de Camargo, que morava em Campinas, em São Paulo. Eu daria toda a minha papelada de música em troco da volta àqueles tempos de poder rever, admirar, tocar, sentir o perfume e molhar as mãos na árvore orvalhada do cambuí florescido ou com a fruta madura. Quanto à poesia, quanto aroma embalsamado em todo aquele conjunto sublime, em todas aquelas cores que, ao passo que escrevo, estou vendo passar adiante de meu pensamento saudoso como uma lanterna mágica, como um sonho mentiroso. Partiu e não volta mais. Até o momento, vimos que a produção de uma ópera é de grandes proporções. Envolve músicos, cantores, atores, escritores, às vezes dançarinos e toda uma estrutura de figurinos, adereços, iluminação e maquinário. Uma ópera, como também já foi mencionado, se divide em diversas partes: atos, cenas, recitativos e áreas. A área é uma parte cantada do libreto. Para o momento, isso é tudo o que eu tenho para expor para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Meus queridos alunos, desejo para você e para sua família e para todos os seus um Feliz Natal e um 2021 fantástico, com muito amor, muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade. Enfim, tudo de bom é o que eu desejo sempre para todos nós. Desejo também que estejamos sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus de bondade e do Espírito Santo, e que eles, a Santíssima Trindade, possam sempre nos guiar pelo caminho do bem, pelo caminho da honestidade, pelo caminho da salvação, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida eterna. Que o nosso Deus continue nos abençoando e nos protegendo sempre. Tenhamos fé e bom ânimo que esse momento que estamos vivendo ainda, logo logo vai passar. Agradecido sou por tudo e que Deus nos abençoe sempre.